É comum achar que é impossível cultivar no deserto, mas é possível sim torná-lo em um terreno agrícola bem aproveitado, como é o caso do deserto Negev, em Israel. Com pouco mais de 5.000 fazendas, Israel atinge um alto grau de autossuficiência em alimentos. Isso requer soluções inovadoras, especialmente quando se trata de irrigação. Israel está ajudando agricultores em muitos países a aprender como cultivar em condições cada vez mais quentes e secas. Desde a sua fundação, em 1948, Israel nunca parou de inventar tecnologias agrícolas que melhoram muito a agricultura em todos os lugares. É um verdadeiro exemplo de inovação sustentável para o futuro. Com suas tecnologias avançadas e conhecimentos acumulados, Israel se tornou líder mundial em soluções agrícolas eficientes e ambientalmente amigáveis. O Negev faz parte do cinturão do deserto do Saara Árabe e é um dos lugares mais áridos da Terra. Ele cobre mais de 60% de Israel, mas parece até que encolheu de tamanho ao longo do século passado, pois a atividade agrícola transformou a areia em campos verdes, o oposto da tendência de desertificação que grande parte do resto do mundo está lutando para evitar. Mesmo nas profundezas do deserto de Negev, em Israel, existem joias da agricultura em meio às condições severas e secas e ao solo arenoso relativamente desprovido de minerais. Israel é um país conhecido por sua notável capacidade de superar os desafios agrícolas em um ambiente árido e com escassez de recursos hídricos. Através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o país tem desenvolvido tecnologias avançadas para a agricultura, incluindo sistemas de irrigação eficientes, sementes geneticamente modificadas, práticas agrícolas sustentáveis e agricultura vertical em ambientes urbanos. Além disso, Israel tem compartilhado seu conhecimento e tecnologias agrícolas com outros países, contribuindo para o avanço da agricultura sustentável globalmente. A agricultura de Israel é um exemplo inspirador de como a tecnologia pode ser aplicada para enfrentar os desafios agrícolas e promover a produção de alimentos de forma sustentável em condições adversas. Muitas partes do Oriente Médio lutam para adquirir água doce adequada para uso doméstico, agrícola e industrial. Muitos fatores agravaram o problema, incluindo uma população crescente, aumento dos padrões de vida e secas mais frequentes, desertificação e salinização, e tudo isso pressiona os recursos hídricos em uma região já árida. No entanto, desde 2007, Israel implementou inúmeras medidas tecnológicas e organizacionais para aumentar sua segurança hídrica com grande sucesso. Por volta do final dos anos 2000, décadas de seca no crescente fértil e níveis recordes da baixa no Mar da Galileia, apesar do nome mar, é a maior massa de água doce de Israel, levaram o governo a se concentrar na crise hídrica e construir resiliência para o futuro. Nos anos de 1930, quando a Palestina estava sob o mandato britânico, os ingleses criaram os chamados Livros Brancos, que limitaram a imigração judaica. Um dos motivos da restrição era justamente a falta de água. As autoridades coloniais britânicas haviam feito um estudo e concluíram que, entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, nunca poderiam viver mais do que 2 milhões de pessoas. Do contrário, a população morreria de sede. Os líderes judeus, então, iniciaram uma corrida contra o tempo para mostrar que esse cálculo estava errado. Em 1937, ou seja, 11 anos antes da criação do Estado de Israel, fundaram uma companhia de água, a Mekorot, para centralizar sua distribuição. Era o primeiro passo de uma verdadeira revolução. 9 anos mais tarde, em uma única noite de 1946, eles inauguraram nada menos do que 11 fazendas no deserto de Negev, abastecidos por um aqueduto projetado pelo engenheiro Sema Bless. Deu certo. As fazendas acabaram influenciando a decisão da ONU de incluir a maior parte do Negev dentro do Estado judeu previsto na partilha da Palestina de 1947. Atualmente, mais de 13 milhões de pessoas vivem entre o Mediterrâneo e o Jordão, incluindo Israel, Gaza e a Cisjordânia.
A água disponível, apesar de escassa, satisfaz as necessidades de todos, um milagre que só foi possível graças a inovações tecnológicas. Israel é um deserto e os recursos hídricos são escassos, mas hoje produz 20% a mais de água do que precisa. O que o mundo pode aprender com a experiência de Israel? Como Israel, um país com mais da metade do deserto, frequentemente atingido por secas e historicamente amaldiçoado pela escassez crônica de água, se tornou uma nação que agora produz 20% mais água do que precisa. Recuperar-se de um cenário como esse parece altamente improvável, mas Israel conseguiu ser pioneiro em uma riqueza sem precedentes de inovação tecnológica e infraestrutura para evitar que o país secasse. A Autoridade Nacional de Água construiu sistemas de tratamento de água que reciclam a água nos drenos para uso na irrigação agrícola. Israel agora recicla 86% de sua água de esgoto, a maior do mundo, com a Espanha em um distante segundo lugar, com 19%. Além disso, banheiros e chuveiros de baixo fluxo foram instalados em todo o país. Vazamentos em tubulações e sistemas de água podem causar sérias perdas de água. O Banco Mundial estima que, em média, os países perdem 30% de sua água encanada em vazamentos. Para resolver a crise hídrica de Israel, os israelenses inventaram a tecnologia para monitorar e descobrir vazamentos desde o início. Como resultado, Israel agora tem apenas uma taxa de vazamento de 7 a 8%. Esta foi a medida mais importante e abrangente para resolver a crise hídrica de Israel. Nas últimas 2 décadas, Israel extraiu sal da água do mar Mediterrâneo por osmose reversa, convertendo em água potável para a nação. A dessalinização não é uma técnica exclusiva de Israel. Cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo obtêm água por meio de dessalinização. Ao longo da costa israelense, existem 5 usinas de dessalinização que agora fornecem quase toda a água encanada do país. Embora o Mediterrâneo agora forneça a maior parte da água doméstica em Israel, o Mar da Galileia continua sendo uma fonte crucial de água para a irrigação, além de sua importância ecológica e climatológica. No entanto, pode experimentar alta flutuação de seus níveis de água devido à seca de curto e longo prazo. Para remediar isso, o governo israelense está construindo que levará água dessalinizada por 31 quilômetros até o afluente do Mar da Galileia quando o nível da água cair. As técnicas usadas para resolver a crise hídrica de Israel mostram como pode ser o futuro para as regiões áridas, especialmente as costeiras. Esperançosamente, com a crescente adoção e acessibilidade de técnicas como a dessalinização, mais países podem melhorar sua segurança hídrica. Uma famosa invenção israelense, a irrigação por gotejamento, traz grande economia de água. A tecnologia utiliza a quantidade precisa de água, pois irriga a planta e não o solo, e otimiza suas condições de umidade e areação. Além disso, ela reduz a liberação de gases na atmosfera e aumenta o rendimento e a produtividade. A irrigação por gotejamento é um método baseado em aplicar gotas de água diretamente na raiz da planta. Esse mecanismo é possibilitado por meio de gotejadores que ficam dispostos em canos alinhados por toda a extensão do sistema. Ter esse tipo de sistema tornou-se importante porque a escassez hídrica se tornou um problema para a agricultura, sendo necessário entender e buscar soluções para irrigar a terra. Então, a irrigação por gotejamento é considerada um dos melhores recursos para esse problema. Afinal, a quantidade de água é calculada de acordo com a necessidade da planta, causando menos desperdício. Ela possui uma eficiência de aproximadamente 90% e, dependendo da forma que for implementada e da cultura escolhida, a capacidade de produção pode aumentar em até 2 vezes. A pandemia e a invasão russa na Ucrânia deram uma nova urgência à necessidade de combater a insegurança alimentar. A Battle Seeds de Israel
está desenvolvendo a genética de cultivos como uma forma-chave de resolver o desafio. A Battle Seeds usa a tecnologia de edição de genes CRISPR, que são tesouros moleculares, que permitem aos cientistas alterar o DNA de um organismo para projetar sementes que podem produzir culturas que amadurecem mais rapidamente, produzem um rendimento maior e podem se adaptar às mudanças nas condições climáticas. Grande parte do custo dos produtos agrícolas vem das despesas de colheita do trabalho braçal. A edição de genes da Battle Seeds foi projetada para tornar as colheitas possíveis de serem automatizadas, reduzindo o custo de todo o processo de crescimento e colheita. A agricultura vertical ou agricultura urbana é a prática de cultivar culturas em camadas empilhadas verticalmente em um ambiente controlado, onde um ambiente natural é modificado para aumentar o rendimento da colheita. Pode ser a solução para aumentar a produtividade, ao ponto que ajuda o combate na questão da porcentagem decrescente de terras aráveis, que é um dos maiores desafios enfrentados pela cultura em todo o mundo. Ao invés de solo, a agricultura vertical está usando a hidroponia, onde as raízes das plantas são submersas em uma solução aquosa de nutrientes minerais. A aeroponia, sem solo e com pouca água, ou aquaponia, um ecossistema que promove a criação conjunta de plantas e peixes. A agricultura vertical é sustentável, pois requer 95% menos água em comparação com outros métodos agrícolas. A ideia por trás do conceito é utilizar instalações automatizadas que, com auxílio de tecnologias, visam provocar o menor impacto ambiental possível e aumentar consideravelmente a produção de gêneros agrícolas. Israel é líder mundial em reciclagem de água. Com foco na irrigação agrícola, quase 90% das águas residuais do país já são reutilizadas. O árido Israel sofreu historicamente com a escassez de água, mas agora alcançou a segurança hídrica. A água tratada para reutilização em Israel é predominantemente usada para irrigação agrícola. Cerca de 10% é usado para fins ambientais, como aumento do volume de fluxo do rio e supressão de incêndio. Apenas 5% é descarregado no mar. A peça central do esforço de recuperação de água de Israel é a sua maior instalação, a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Shefda. Citada como uma planta modelo pelas Nações Unidas, trata 97 milhões do PIB de águas residuais municipais na área de Tel Aviv, com a missão de minimizar a poluição, os rios, a saúde e as descargas não tratadas, ao mesmo tempo em que fornece efluentes seguros e benéficos. O efluente recebe tratamento secundário, biológico e terciário do aquífero do solo e, em seguida, é transportado por oleoduto para irrigar 60% da agricultura no deserto de Negev. Hoje a agricultura em Israel é um dos aspectos econômicos mais desenvolvidos. Israel é um grande exportador de produtos agrícolas e frutícolas e líder mundial em pesquisa na área de agricultura, mesmo com sua geografia extremamente contrária à prática das atividades agrícolas. Tudo graças à boa gestão da água e à sua produção, principalmente nas usinas de dessalinização. Israel está investindo em tecnologia azul para promover a aquicultura na terra e no mar, como uma fonte local sustentável de peixes e plantas comestíveis. A cientista-chefe e vice-diretora-geral sênior do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Israel, Mihal Levi, disse que existe uma grande consciência mundial de que a mudança climática afetará dramaticamente a segurança alimentar e mudará a agricultura como a conhecemos. Estamos todos procurando maneiras sustentáveis de produzir alimentos e encontrar novas fontes de proteína, e em Israel há muita inovação e pesquisa. Já sendo líder mundial em startups de proteínas alternativas, Israel agora tem buscado ser um player significativo no novo espaço de tecnologia azul. A tecnologia azul inclui aquicultura,
que é a ciência de colher fontes de proteína de forma sustentável da água e não da terra. A aquicultura pode ser feita mesmo no deserto com as tecnologias certas. À medida que a população mundial cresce e os recursos diminuem, Didiane Vered, CEO do Smart Agro Fund, fala sobre como a tecnologia israelense pode ajudar a superar os maiores problemas enfrentados pela agricultura. Com a expectativa de que a população mundial chegue a 10 bilhões até 2050, os produtores devem produzir mais alimentos sob condições cada vez mais difíceis. Clima extremo e escassez severa de mão de obra, água, abelhas polinizadoras e terras aráveis. Com isso, a CEO da Smart Agro Fund, Didiane Vered, disse que, no final das contas, precisaremos aumentar os rendimentos em cerca de 50%, com 50% menos recursos para alimentar o mundo. Algumas das soluções que a empresa tem para o problema mais urgentes hoje na produção de alimentos são: agricultura regenerativa. A erosão do solo é um fator importante na perda de terras aráveis, tornando-se menos férteis. O solo desgastado pelo cultivo intensivo e pela pulverização química produz menos colheitas e mais emissões de carbono. Muitas empresas israelenses permitem a agricultura regenerativa, ajudando os agricultores a reduzir o uso de produtos químicos. A Greenway Technologies, por exemplo, reduz o uso de herbicida com um sistema de pulverização inteligente alimentado por uma inteligência artificial que trata apenas as culturas alimentares e não as ervas daninhas. Lavradores robóticos. A escassez de mão de obra e os custos de recursos humanos associados estão impulsionando a evolução de alternativas mecanizadas para tarefas agrícolas não qualificadas. A Blue White Robotics oferece um kit que torna qualquer trator totalmente autônomo, além de um software que permite que um operador humano gerencie uma frota de veículos agrícolas autônomos, como tratores, robôs e drones. A Automato Robotics está criando uma força de trabalho automatizada para estufas. Controlados a partir de uma única plataforma, esses robôs podem colher, pulverizar, polinizar e inspecionar cultivos internos como tomates. Soluções confusas. Outro grande problema da agricultura mundial é o declínio das abelhas. Estamos matando abelhas com muita eficiência e elas estão à beira da extinção, diz a CEO Vered. Israel é muito forte em tecnologias para lidar com esse problema, e as soluções disponíveis são muito amplas. Uma plataforma robótica da Eruga AI Farm realiza polinização artificial em estufas de tomate. Percorrendo trilhos entre fileiras de plantas, os robôs de Eruga usam inteligência artificial para determinar se cada flor está pronta para ser polinizada. Isso resolve perfeitamente dois problemas: falta de abelhas e mão de obra. As colmeias inteligentes da BeHero adicionam monitoramento, coleta de dados e insights acionáveis automatizados para aumentar a eficiência da polinização natural. Israel continua liderando o caminho da inovação agrícola, abordando questões sobre novas tecnologias e desenvolvimento em agricultura de precisão, sanando problemas sobre desperdícios ou escassez de água. É uma verdadeira potência muito motivada neste setor.